A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Alfama, Lisboa, transformando o empedrado em um espelho traiçoeiro de luzes neon e sombras profundas. João tropeçou em uma poça, o coração acelerado não pelo escorregão, mas pelo gemido fraco que ecoava de um beco escuro, um som que cortava a alma como um grito abafado de desespero. Ele parou, o guarda-chuva tremendo em sua mão, e ali, encolhido contra uma parede úmida, estava o cachorro, olhos castanhos implorando por misericórdia, pelagem encharcada colada ao corpo magro, uma coleira velha com uma placa enferrujada que dizia apenas Rex. João sentiu um aperto no peito, como se o destino tivesse conspirado para colocá-lo ali naquela noite de outono impiedoso. Ele era um homem de 32 anos, professor de literatura na Universidade de Lisboa, com uma vida marcada por silêncios dolorosos, o tipo de silêncio que vem de amores não declarados e olhares desviados em uma sociedade que ainda sussurrava preconceitos atrás de portas fechadas. Gay assumido para si mesmo, mas cauteloso com o mundo, João carregava cicatrizes de uma juventude em que normal era uma prisão disfarçada de expectativa familiar. Seus pais, em uma pequena vila no Alentejo, nunca souberam, as cartas não enviadas acumulavam-se em uma gaveta, cheias de palavras que ele temia libertar. Mas naquele momento, o gemido de Rex não era sobre ele, era sobre sobrevivência pura, e isso bastou para que João se agachasse, ignorando a água gelada que subia pelas calças. Calma, amigo, murmurou ele em português suave, estendendo a mão com delicadeza, como se tocasse uma página frágil de um livro antigo. O cachorro hesitou, o corpo tremendo, mas algo nos olhos de João, uma mistura de empatia e determinação, o convenceu. Rex lambeu sua palma, um gesto de confiança frágil que fez o professor engolir em seco. Ele o envolveu em seu casaco, o peso surpreendentemente leve contra seu peito, e correu de volta para seu apartamento modesto no bairro Alto, as escadas rangendo sob seus passos apressados. Lá dentro, com as luzes quentes da sala iluminando as estantes abarrotadas de Camões e Pessoa, João secou o animal com toalhas velhas, oferecendo água e um pedaço de pão que encontrou na cozinha. Rex comeu devagar, olhos fixos nele, como se soubesse que aquele estranho era agora sua âncora. Na manhã seguinte, o sol filtrava pelas persianas, pintando listras douradas no chão de azulejos rachados. João acordou com o focinho úmido de Rex pressionado contra seu rosto, um alarme mais gentil que qualquer despertador. Ele sorriu pela primeira vez em semanas, coçando as orelhas do labrador enquanto preparava café forte, o aroma enchendo o ar com uma promessa de rotina restaurada. Mas ao examinar a coleira mais de perto, algo chamou sua atenção, gravado na parte de trás da placa, quase invisível sob a ferrugem, havia um número de telefone e as iniciais MR. Seu instinto de professor, sempre curioso, sempre em busca de narrativas escondidas, o fez pegar o celular. Ele discou, o coração batendo um ritmo incerto, imaginando um dono distraído ou uma família em pânico. Do outro lado da linha, uma voz grave e controlada atendeu no terceiro toque, alô. João engoliu em seco, explicando a situação com palavras tropeçantes, descrevendo Rex com detalhes vívidos, a mancha branca na pata esquerda, o jeito como inclinava a cabeça ao ouvir seu nome. Houve uma pausa longa, tão densa que ele pôde ouvir a respiração do homem se acelerando. Meu Deus! Rex! Onde você está? Eu pensei que ele tivesse fugido para sempre. A voz tremia agora, uma rachadura em uma fachada de aço. Eles combinaram de se encontrar no café da esquina, um lugar neutro com mesas de ferro forjado e o burburinho reconfortante de conversas lisboetas. Miguel chegou pontual, emergindo de um carro preto reluzente que parecia deslocado entre as motas e bicicletas do bairro. Aos 35 anos, ele era o epítome do sucesso discreto, alto, ombros largos moldados por horas na academia privada, cabelos pretos penteados com precisão, e um terno sob medida que sussurrava riqueza sem gritar. Herdeiro de uma fortuna em importação de vinhos do Douro, Miguel dirigia a empresa familiar com punho de ferro, mas sua vida pessoal era um cofre trancado. Gay, sim, mas um segredo guardado a 7 chaves, pai conservador, mãe devota, e um irmão mais novo que idolatrava o homem perfeito, que ele fingia ser. Relacionamentos. Flechadas em bares escuros de Porto, noites solitárias que terminavam ao amanhecer, sem promessas. Rex era seu único confidente fiel, um presente de um tio falecido que entendia as sombras que Miguel carregava. Ao ver o cachorro pulando animado em direção a ele, Miguel ajoelhou-se na calçada, os olhos marejados traindo a compostura. Obrigado, disse ele a João, apertando sua mão com uma firmeza que enviou um arrepio inesperado pela espinha do professor. Seus olhares se cruzaram por um segundo a mais do que o necessário, castanhos quentes encontrando verdes penetrantes, e algo se acendeu, sutil como uma faísca em pólvora seca. João sentiu o rubor subir às bochechas, atribuindo ao embaraço, mas Miguel notou, e por um instante, o milionário permitiu-se imaginar o que poderia ser, se o mundo fosse menos cruel. Eles conversaram enquanto Rex se aninhava entre eles, lambendo migalhas de pastel de nata que João havia comprado. Miguel explicou,
Rex desaparecera há 3 dias durante uma caminhada noturna, provavelmente assustado por fogos de artifício de uma festa no Chiado. Eu revirei Lisboa inteira. Anúncios, veterinários. Nada. Sua voz carregava uma vulnerabilidade rara, como se o cachorro fosse o fio que o ancorava à humanidade. João, por sua vez, compartilhou histórias leves de sua vida, aulas sobre os Lusíadas que faziam alunos questionarem amores proibidos, noites lendo poesia à luz de vela para afastar a solidão. Não mencionou sua própria luta, o ex-namorado que o abandonara por medo de escândalos, a família que enviava fotos de primas adequadas nas festas de Natal. Quando Miguel se ofereceu para pagar uma recompensa generosa, João recusou com um aceno. Não foi por isso. Às vezes, ajudar é o que nos salva também. As palavras pairaram no ar, carregadas de subtexto que nenhum dos dois ousou explorar. Eles trocaram números, por se Rex precisar de um passeio extra, brincou Miguel, e se despediram com um aperto de mãos que durou um batimento cardíaco a mais. João voltou ao apartamento, o peito leve, mas uma inquietação crescendo. Quem era aquele homem que parecia carregar o peso de um império nas costas, mas olhava para ele como se visse um espelho? Os dias seguintes foram um turbilhão sutil de coincidências orquestradas pelo destino. Rex, agora de volta ao luxuoso apartamento de Miguel em um condomínio exclusivo com vista para o Tejo, latia insistentemente à porta toda a manhã, como se demandasse visitas. Miguel, intrigado e secretamente aliviado, enviava mensagens. Ele comeu o sofá hoje. Alguma dica de professor para domar feras selvagens? João respondia com humor, citando essa de Queiroz sobre paixões indomáveis, e logo as trocas viraram chamadas noturnas, voz e quando através das linhas, compartilhando o cansaço do dia. Miguel falava de reuniões intermináveis em salas envidraçadas, de vinhos envelhecidos que contavam histórias de solos férteis, mas nunca de si mesmo. João, por outro lado, derramava fragmentos de alma, a beleza melancólica de fada em casas enfumaçadas, o medo de envelhecer sozinho em uma cidade que devorava sonhos. Uma tarde chuvosa, Miguel apareceu à porta de João com Rex na coleira e uma garrafa de Porto Vintage nas mãos. Ele insistiu, disse com um sorriso torto, os olhos desviando para o chão. Eles cozinharam bacalhau à brás na cozinha apertada, risadas enchendo o ar enquanto o vinho soltava as línguas. Pela primeira vez, Miguel confessou uma fração de sua verdade, minha família. Eles esperam herdeiros, casamentos tradicionais. Eu sou o pilar, sabe? Não posso ruir. João assentiu, tocando seu braço em um gesto de solidariedade que os deixou imóveis, o ar carregado de eletricidade não dita. Naquela noite, ao se despedirem, Rex parou no meio do corredor, olhando para trás como se soubesse que algo irreversível havia começado. Mas o idílio frágil foi testado cedo demais. Uma semana depois, durante uma aula sobre Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, João recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era o irmão de Miguel, Tomás, voz afiada como uma lâmina. Ouvi que você está se envolvendo com meu irmão. Cuidado, ele não é o tipo que brinca com pessoas como você. A palavra pairou, carregada de veneno, como você, e quando os sussurros que João ouvira na juventude, em vilas onde o diferente era sinônimo de pecado. Ele desligou, o estômago revirando, mas o dano estava feito. Dúvidas rastejaram como era venenosa, Miguel sabia. Era uma armadilha sutil de um homem rico brincando com o coração de um professor comum. Ele confrontou Miguel naquela mesma noite, no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como um lençol de prata sob a lua. Seu irmão me ligou. Disse para eu me afastar. As palavras saíram afiadas, o vento salgado chicoteando seu rosto. Miguel empalideceu, os punhos cerrados. Tomás. Ele ouviu boatos no condomínio. Eu não pedi isso. A briga explodiu em sussurros furiosos, João acusando manipulação, Miguel defendendo sua prisão familiar, Rex uivando confuso aos pés deles. Você vive em uma torre de marfim, gritou João, lágrimas quentes traçando caminhos em suas bochechas. Eu sei o que é ser invisível, mas você nem tenta. Miguel recuou, o rosto uma máscara de dor. E você acha que eu não sinto? Toda noite, eu me odeio por mentir para eles. Para mim. Eles se separaram naquela noite, o silêncio entre eles mais ensurdecedor que qualquer grito. João voltou para casa, afundando em livros que prometiam redenção mas entregavam apenas ecos de amores perdidos. Miguel, em seu apartamento equante, bebeu até o amanhecer, Rex deitado em seu colo como um juiz silencioso. Dias se arrastaram em semanas, mensagens não respondidas acumulando-se como neve em um telhado instável. Mas Lisboa, cidade de fados e reviravoltas, não permitia que histórias terminassem tão abruptamente. O ponto de virada veio em uma noite de gala beneficente no pavilhão Atlântico, onde Miguel era o anfitrião relutante de um evento para a arrecadação de fundos para abrigos de animais, ironia cruel, dado o paradeiro recente de Rex.
Ele circulava entre convidados engravatados, sorriso plástico no rosto, quando avistou João na multidão periférica, convidado por uma colega, vestindo um blazer simples que o fazia parecer uma ilha de autenticidade em um mar de ostentação. Seus olhos se encontraram através da sala, um choque elétrico que parou o tempo. Miguel abandonou uma conversa com um deputado, atravessando o salão com passos determinados, ignorando os olhares curiosos. Eu preciso falar com você, disse ele, voz rouca, puxando João para um corredor lateral adornado com azulejos azuis. Ali, sob a luz fraca de um candelabro, as defesas ruíram. Miguel confessou tudo, a pressão do pai doente, que exigia um casamento arranjado para preservar o legado, o armário que o sufocava há anos, o medo paralisante de perder tudo, fortuna, família, identidade. Mas perder você. Isso me quebrou de verdade. João, coração partido mas resiliente, tocou seu rosto, traçando a linha do maxilar com dedos trêmulos. Eu não sou um risco, Miguel. Somos dois homens tentando amar em um mundo que ainda nos julga. Mas juntos. Talvez possamos reescrever a história. O beijo que se seguiu foi um furacão contido, lábios se encontrando com urgência faminta, mãos entrelaçadas como âncoras em uma tempestade. Não era luxúria, mas uma declaração de guerra contra o silêncio, um pacto selado em saladas e suspiros. Rex, deixado em casa, pareceu aprovar de longe, como se o cachorro soubesse que sua fuga fora o catalisador de uma revolução pessoal. No entanto, o conflito maior espreitava nas sombras da família de Miguel. Tomás, o irmão ambicioso, tramava nos bastidores, bisbilhotando mensagens, espalhando rumores velados entre os círculos sociais de Lisboa, pintando João como um oportunista que caçava fortunas. O clímax se rompeu durante o jantar de família no solar ancestral em Sintra, uma mansão gótica envolta em névoa que cheirava a segredos podres. O pai de Miguel, debilitado por uma doença crónica, anunciou o noivado forçado com uma herdeira de família vinícola, um golpe final para selar alianças comerciais. Miguel, sentado à cabeceira oposta, sentiu o mundo girar. Ele se levantou, taça tremendo na mão. Pai, eu não posso. Não assim. O silêncio caiu como uma guilhotina. Tomás sorriu predatório, inclinando-se para a frente. O que você quer dizer, irmão? Que vai desperdiçar tudo por caprichos. As palavras ecoaram, e Miguel, impulsionado por um fogo interno avivado por João, explodiu, por amor. Amor verdadeiro. Eu amo um homem. Amo João. O nome pairou no ar, uma granada lançada. A mãe engasgou, o pai empalideceu, Tomás cuspiu acusações de traição e fraqueza. Você nos envergonha. Um degenerado na família. A briga se desenrolou em gritos e pratos estilhaçados, ecos de séculos de tradição portuguesa colidindo com a modernidade crua. Miguel defendeu-se com uma ferocidade que surpreendeu a todos, citando histórias de tios reprimidos, de amores escondidos em cartas de Fernando Pessoa, de uma nação que havia marchado por liberdades mas ainda acorrentava corações. Eu construí isso tudo para vocês, mas vivo uma mentira. Não mais. Ele saiu porta afora, deixando o caos para trás, dirigindo pela costa sinuosa até Lisboa sob uma chuva torrencial, lágrimas misturando-se ao para-brisa. João o encontrou encharcado na porta do apartamento, Rex latindo animado apesar da hora. Eles se abraçaram sob o alpendre, o mundo exterior desvanecendo. Eu o fiz, sussurrou Miguel, voz quebrada mas libertadora. Eu escolhi nós. Naquela noite, enrolados em cobertores enquanto Rex roncava aos pés da cama, eles traçaram planos, terapia familiar, talvez, uma viagem ao Algarve para curar feridas, João apresentando Miguel aos amigos da comunidade GLBT em bares acolhedores do Cais do Sodré, onde bandeiras arco-íris tremulavam como promessas. Mas as reviravoltas não terminavam aí. Tomás, consumido por ciúmes, não só pelo legado, mas por uma inveja profunda da coragem do irmão, orquestrou uma última armadilha, vazou fotos antigas de Miguel em um bar gay para a imprensa sensacionalista, transformando o escândalo em manchete nacional. Herdeiro do vinho em escândalo gay, fortuna ameaçada. Os jornais de Lisboa fervilharam, fofocas espalhando-se como incêndios no verão alentejano. Miguel recebeu ameaças anônimas, investidores recuando, e o pai, em leito de hospital, deserdando-o em um testamento preliminar ditado por raiva. João, vendo o homem que amava desabar sob o peso do julgamento público, sentiu sua própria resiliência testada. Ele organizou uma contranarrativa sutil, contatou jornalistas progressistas, compartilhou ensaios sobre amor que era em literatura portuguesa, transformando o veneno em elixir. Em uma entrevista conjunta para uma revista cultural, eles falaram abertamente, não de drama, mas de vulnerabilidade. Amor não é escândalo. É o que nos humaniza. A resposta foi mista, alguns aplausos de uma juventude lisboeta ávida por mudança, sussurros de conservadores enraivecidos. Mas o apoio veio de onde menos esperavam, o pai de Miguel,
após dias de reflexão solitária, enviou uma carta trêmula: eu errei. Volte. Não por dinheiro, mas por família. O reencontro foi tenso, no hospital com vista para o castelo de São Jorge. Lágrimas fluíram, desculpas ecoaram, e Tomás, confrontado por sua própria homofobia internalizada, revelada em uma terapia forçada pela mãe, pediu perdão em um gesto desajeitado. Não era perfeito, mas era um começo: jantares semanais, conversas sobre herança emocional, não só financeira. Meses passaram, e o que começou com um cachorro abandonado floresceu em uma tapeçaria de amor tecida com fios de coragem. João e Miguel casaram-se em uma cerimônia discreta nas falésias da Costa Vicentina, com Rex como padrinho honorário, o mar Atlântico testemunhando votos que desafiavam tempestades. Eles adotaram mais um cachorro de um abrigo, e João publicou um livro de contos que era inspirados em sua jornada, best-seller que abriu portas para palestras em universidades. Miguel reformou a empresa, promovendo diversidade em vinhedos onde outrora só havia tradição rígida. Em noites quietas no bairro alto, com fada ao fundo e Rex dormindo entre eles, João sussurrava para Miguel: você salvou mais que um cachorro naquele dia. Salvou a nós. E Miguel, olhos brilhando sob a luz suave, respondia com um beijo: não. Nós nos salvamos. Juntos. A chuva caía mansa agora, lavando as ruas de Lisboa como um batismo renovado, e na cidade das Sete Colinas, dois corações batiam em uníssono, prova viva de que, mesmo nas sombras de preconceito, o amor encontra seu caminho inesperado. No crepúsculo dourado que banhava as colinas de Lisboa, João e Miguel caminhavam de mãos dadas pelo Jardim da Estrela, Rex trotando à frente com uma bolinha vermelha na boca, alheio às batalhas que haviam sido vencidas. Fazia 6 meses desde o escândalo, e a vida, embora marcada por cicatrizes, pulsava com uma vitalidade renovada. João havia sido promovido a coordenador de um curso sobre literatura marginalizada, onde alunos de origens diversas debatiam amores que desafiavam normas, ecos de sua própria história. Miguel, por sua vez, lançara uma linha de vinhos Liberdade, com rótulos inspirados em poemas de Sofia de Melo Brainer, doando lucros para a ONGs de apoio à comunidade LGBTQ+ em Portugal. Mas a paz era frágil, como o equilíbrio de um fadista em uma corda bamba. Uma carta chegou uma manhã de primavera, selada com o brasão familiar. O pai de Miguel convidava-os para um fim de semana em Sintra, para curar feridas antigas. João hesitou, lembrando o jantar fatídico, mas Miguel insistiu, olhos suplicantes. Eles estão tentando, amor. Como eu tentei com você. Relutante, João concordou, embalando uma mala com livros e esperanças cautelosas. O solar em Sintra erguia-se como um conto de fadas sombrio, torres góticas entrelaçadas com era, o ar perfumado por eucaliptos e memórias. A mãe de Miguel os recebeu com abraços desajeitados, olhos vermelhos de noites insones. Tomás estava lá, mais magro, o sorriso forçado revelando o preço de sua própria jornada interna, sessões de terapia que o forçavam a confrontar a homofobia herdada, agora transformada em uma curiosidade tímida sobre o mundo do irmão. O pai, ainda fraco mas lúcido, apertou a mão de João com uma firmeza surpreendente. Bem-vindo à família, rapaz. Desculpe pela demora. Os dias iniciais foram um baile delicado de silêncios e risos forçados. Jantares à luz de velas, onde histórias de infância de Miguel, pescarias no Douro, lições de equitação que o faziam sonhar com liberdades além das rédeas, entrelaçavam-se com anedotas de João sobre vilas alentejanas, onde o sol queimava peles e preconceitos por igual. Rex, o embaixador peludo, derretia tensões com lambidas entusiásticas e roncos contentes aos pés da lareira. Mas sob a superfície, correntes subterrâneas agitavam-se. Tomás, em conversas particulares com Miguel, confessava inveja não da orientação, mas da coragem. Eu casei por obrigação. Filhos, hipoteca. E me pergunto se algum dia sentirei isso que você descreve. A virada veio na terceira noite, durante uma caminhada noturna pelo Palácio da Pena, cujas paredes coloridas brilhavam sob a lua como um sonho romântico. O pai, apoiado em uma bengala, puxou Miguel de lado. Eu vi o mundo mudar, filho. Revoluções, direitos. Mas meu coração é velho. Ainda assim, vejo em você o que eu nunca tive, verdade. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado, e ele estendeu a mão para João, que a apertou com gratidão muda. Naquele momento, as muralhas ruíram, não em explosão, mas em sussurro, como folhas caindo no outono. De volta a Lisboa, fortalecidos, eles enfrentaram uma nova provação, uma onda de protestos conservadores contra uma lei de casamento igualitário, inflamados por figuras públicas que ecoavam discursos de outrora. Miguel, agora uma voz proeminente, foi convidado para um debate televisionado, uma arena de tubarões onde sua vulnerabilidade poderia ser devorada. João o preparou nas noites anteriores, ensaiando respostas com a paciência de um mentor, intercaladas com beijos que ancoravam a alma. Fale do coração, não da cabeça, aconselhava ele,
traçando mapas invisíveis de emoção no peito de Miguel. O estúdio da RTP fervilhava de tensão, luzes quentes cegando, o apresentador neutro mas astuto. O oponente, um político de bigodes grisalhos e retórica flamejante, atacou, isso era da família tradicional portuguesa. Valores de séculos. Miguel, microfone em punho, respirou fundo, evocando imagens de exploradores como Vasco da Gama, homens que navegaram oceanos de incerteza por amor à descoberta. Família não é papelada, é o que nos sustenta nas tempestades. Meu amor por João, nossa família com Rex. Isso é o cerne de Portugal, resiliência, não rigidez. Aplausos esparsos, mas o público em casa, medido em tweets e chamadas, inclinou-se para ele, uma maré de apoio que inundou as redes. No entanto, o backlash veio feroz, ameaças online, boicotes a vinhos da família, até uma pedra através da janela do apartamento de João, com um bilhete homofóbico amassado. A polícia investigou, mas o dano psicológico era profundo. João, acordando de pesadelos com cacos de vidro imaginários, questionou pela primeira vez, vale a pena expor-nos assim? Miguel, vendo o medo nos olhos do amado, sentiu culpa corroer como ácido. Eles brigaram pela primeira vez em meses, palavras afiadas sobre risco versus recompensa, amor versus autopreservação. Rex, sentindo a discórdia, uivava baixo, um coro fúnebre para o laço abalado. A reconciliação veio em um retiro inesperado, uma viagem de fim de semana ao Douro, terra dos vinhedos ancestrais de Miguel. Lá, entre vinhas serpenteantes e o rio serpenteante como uma veia azul, eles colheram uvas manualmente, mãos sujas de terra roxa, rindo como crianças enquanto Rex perseguia borboletas. Sob um carvalho centenário, Miguel ajoelhou-se, não com um anel, mas com uma videira jovem. Plante isso conosco. Que cresça como nosso amor, enraizado, mas flexível contra ventos. João, lágrimas misturando-se ao suor, aceitou, e naquela noite, sob estrelas que pareciam olhos benevolentes, eles fizeram amor lento, um ritual de reafirmação onde corpos e almas se entrelaçavam sem pressa. De volta, com a videira em um vaso na varanda, eles canalizaram a dor em ação, fundaram uma fundação para jovens que eram em áreas rurais, onde o preconceito ainda reinava como um senhor feudal. João lecionava workshops sobre narrativas pessoais, Miguel financiava bolsas, e Tomás, redimido, juntou-se como voluntário, trazendo sua família para eventos, um sobrinho pequeno perguntando inocentemente por que tios beijam como mamãe e papai. O ápice de sua jornada coletiva veio no Pride de Lisboa, um ano após o resgate de Rex. As ruas do Chiado explodiam em cores, arco-íris tremulando em bandeiras, drag queens desfilando com plumas que desafiavam gravidade, famílias mistas marchando unidas. João e Miguel lideravam um carro alegórico temático, raízes inesperadas, com Rex coroado de flores, simbolizando conexões que florescem do abandono. O pai de Miguel, em cadeira de rodas mas com olhos orgulhosos, acenava da calçada, a mãe chorando abertamente. Tomás carregava um cartaz, família é amor, ponto final. Enquanto a multidão rugia, João apertou a mão de Miguel, o mundo ao redor um vórtice de aceitação. De um beco chuvoso a isso, murmurou ele. Miguel sorriu, beijando sua têmpora. O destino sabia o que fazia. Ou talvez fosse Rex, o cupido peludo. A noite terminou em uma festa no Terreiro do Paço, fogos de artifício pintando o céu como um quadro vivo. Ali, entre amigos e estranhos unidos por causa comum, eles dançaram, lento, descompromissado, o futuro estendendo-se como o Tejo infinito. Amor, em sua essência, não era a ausência de conflito, mas a escolha diária de enfrentá-lo lado a lado. E em Lisboa, cidade de saudades e surpresas, João e Miguel haviam encontrado seu porto seguro. Verões em Portugal são sinfonias de calor e melancolia, e o que se seguiu ao Pride foi um daqueles períodos em que o tempo parece esticar, permitindo que feridas cicatrizem sob o sol benevolente. João e Miguel decidiram expandir sua bolha de felicidade, uma casa pequena em Cascais, à beira-mar, onde o rugido das ondas se misturava ao latido de Rex e ao tilintar de taças de vinho ao entardecer. A reforma foi um ato de criação conjunta, João escolhendo livros para prateleiras embutidas, Miguel instalando painéis solares que simbolizavam energia renovada. Mas mesmo no paraíso, sombras espreitavam. Uma ligação veio de uma editora em Porto, interesse em publicar o livro de João, mas com ajustes, para público mais amplo, corte nas cenas de intimidade que era, suavização de críticas sociais. João recusou, voz firme, mas o eco de rejeição o perseguiu como um fantasma. E se eu for sempre o outro, confessou a Miguel uma noite, deitado na rede da varanda, o mar negro estendendo-se infinito. Miguel, traçando padrões invisíveis em sua pele, respondeu com a sabedoria forjada no fogo, então seremos outros juntos. O mundo se ajusta, ou nós criamos um novo. A oportunidade veio disfarçada de crise, um furacão de mídia quando o influenciador conservador acusou Miguel de comprar aceitação, com doações.
Redes sociais explodiram em debates polarizados, hashtags como Vinho Vergonha versus Amor Sem Fronteiras. Miguel, exausto de defesas, considerou recuar, mas João o arrastou para um podcast underground, onde vozes marginais teciam teias de solidariedade. Não é sobre defesa, disse João no microfone, voz e quando compaixão professoral. É sobre visibilidade. Cada história que era um tijolo em uma muralha contra o silêncio. O episódio viralizou, atraindo aliados inesperados, uma atriz famosa saindo do armário em solidariedade, um rabino lisboeta compartilhando textos cabalísticos sobre amor divino além de géneros. A família de Miguel, agora uma unidade frágil mas funcional, enviou um vídeo caseiro, o pai brindando com um copo de porto, Tomás e sua esposa dançando desajeitadamente ao som de fado. Estamos com vocês, dizia a mensagem, pixels tremendo com emoção genuína. Outono trouxe uma surpresa agridoce, João descobriu uma gravidez falsa, não, um desejo latente por paternidade, sussurrado em consultas com um terapeuta de casais. Eles exploraram opções, a adoção, barriga de aluguel, mas o processo revelou camadas profundas de medo. Miguel, marcado pela herança patriarcal, questionava sua capacidade de ser pai sem repetir padrões tóxicos. E se eu falhar como meu pai falhou comigo? João, com a ternura de quem havia navegado solidão, contra-argumentava, falhar é humano. Amar é a lição. Eles mergulharam em workshops de parentalidade que era em Coimbra, onde casais como eles compartilhavam mapas de minas emocionais. Lá, conheceram Ana e Sofia, um casal lésbico adotando gêmeos de um orfanato no interior. Suas histórias, de rejeição familiar a abraços coletivos, inspiraram uma amizade profunda, tardes de piqueniques onde Rex brincava com os bebês, ensinando lições de paciência peluda. O Natal os reuniu em Sintra novamente, agora com neve rara salpicando os jardins como confetes. O pai de Miguel, mais forte após tratamento, presenteou João com um relógio de bolso antigo, para marcar momentos que importam, não horas vazias. Tomás, redimido em Atos, confessou sua própria luta, uma atração bissexual reprimida, agora explorada em sigilo com apoio terapêutico. Você me deu permissão para questionar, disse ele a Miguel, abraço apertado selando irmandade renovada. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, reservava uma reviravolta. Durante uma viagem de pesquisa de João ao Algarve para um capítulo sobre folclore que era em lendas costeiras, ele encontrou um antigo amor, Rui, o ex que o abandonara anos antes por medo social. Agora casado com uma mulher em um casamento de fachada, Rui confessou arrependimento em um café à beira-mar, olhos suplicantes por redenção. Eu errei feio. Você e Miguel. Isso é o que eu queria, mas não tive coragem. João sentiu o puxão do passado, não desejo, mas uma compaixão amarga. Ele perdoou, mas o encontro abalou, enviando mensagens vagas para Miguel que plantaram sementes de dúvida. Ao retornar, uma briga explodiu. Você ainda sente algo por ele? Acusou Miguel, insegurança transbordando como vinho derramado. João, ferido pela desconfiança, rebateu, é o passado me assombrando, não eu invocando-o. Rex, sentindo a tempestade, escondeu-se debaixo da mesa, um juiz peludo de disputas humanas. A crise os levou a uma pausa reflexiva, dias separados, João em um retiro de escrita em Óbidos, Miguel imerso em vinhedos solitários. Cartas trocadas pelo correio, à moda antiga, reconstruíram pontes, João descrevendo medos de inadequação, Miguel admitindo ciúmes nascidos de sua própria armadura rachada. Você é meu farol, escreveu Miguel, tinta borrada por lágrimas. Sem você, sou apenas ondas perdidas. O reencontro foi em um festival de fado em Alfama, onde a voz rouca de uma cantora ecoava temas de saudade e retorno. Eles se encontraram na multidão, abraçando-se enquanto a música tecia feitiços de cura. Nunca mais duvide, sussurrou João, beijos salpicados de vinho e mar. Dali, emergiram mais fortes, planejando a adoção com passos concretos, papéis preenchidos, entrevistas marcadas, um berço montado na casa de Cascais. Primavera floresceu com novidades, a aprovação inicial para a adoção de um menino de 5 anos, órfão de uma família em crise econômica no Minho. O processo foi árduo, inspeções, terapias, julgamentos velados de assistentes sociais, mas cada obstáculo superado era uma vitória compartilhada. Quando Pedro chegou, magro e olhos grandes como de um cervo assustado, Rex o adotou instantaneamente, lambendo lágrimas de boas-vindas. As primeiras noites foram de vigília, canções de ninar em português misturadas a histórias de heróis improváveis, João lendo trechos de contos, Miguel cantando fados suaves. A família expandida trouxe alegrias e caos delicioso, piqueniques na praia onde Pedro construía castelos de areia com Miguel, aulas de literatura adaptadas para crianças onde João transformava Camões em aventuras piratas. Mas também desafios, Pedro, marcado por abandono, tinha acessos de raiva que testavam paciência. Uma noite, após um colapso onde ele gritou, vocês vão me deixar também, Miguel desabou no ombro de João, dúvida paternal ressurgindo.
Somos o suficiente. João, olhos firmes, respondeu: somos mais que sangue. Somos escolha. Eles buscaram apoio em grupos de pais Kier, onde histórias semelhantes teciam uma rede de resiliência. Tomás tornou-se tio dedicado, visitando com brinquedos e lições de futebol, sua própria família crescendo com um bebê a caminho, um ciclo de cura geracional. O pai de Miguel, agora avô honorário, enviava pacotes de doces do Douro, cartas rabiscadas com conselhos sábios: amor é paciência, como o vinho envelhecendo. Verão os levou a uma viagem pelo interior, Évora, com seus templos romanos sussurrando segredos antigos, Évora, onde João revelou raízes familiares, apresentando Miguel aos poucos parentes tolerantes que haviam aceitado sua orientação anos antes. Vocês dois parecem saídos de um romance, disse uma tia idosa, olhos twinkling com aprovação. Rex, agora grisalho nas costeletas, perseguia coelhos em campos abertos, simbolizando a liberdade que todos buscavam. O outono trouxe o lançamento do livro de João, sem cortes, cru e honesto, dedicado aos que salvam e são salvos, Miguel e Rex. O evento em uma livraria no Chiado lotou, aplausos e quando enquanto Pedro, orgulhoso, entregava o primeiro exemplar ao pai adotivo. Críticas elogiaram a profundidade emocional, transformando João em uma voz emergente na literatura portuguesa contemporânea. Mas o clímax pessoal veio em uma crise médica. O pai de Miguel sofreu um derrame durante uma vindima, deixando-o hospitalizado em Porto. A família se reuniu às pressas, voos cancelados pela neblina, corações apertados. No quarto estéril, com monitores bipando como metronomes da vida, o velho sussurrou para Miguel: você me ensinou a ver além do legado. Obrigado por ser corajoso primeiro. Horas angustiantes se estenderam, João segurando Pedro enquanto Rex esperava no carro, mas o pai estabilizou, acordando com um sorriso fraco para brincar: agora, traga netos para me atormentar. O inverno selou o ano com um casamento simbólico, não legal, pois Portugal já permitia, mas cerimonial, na capela particular da família em Sintra, com Pedro espalhando pétalas e Rex com uma gravata borboleta. Votos trocados falavam de jornadas, de becos chuvosos a vinhedos ensolarados, de silêncios a canções compartilhadas. A lua cheia testemunhava, e naquela noite, enrolados em lençóis aquecidos, eles sonharam com o futuro, mais adoções, talvez, uma vinícola Kier-friendly, histórias que inspirariam gerações. Lisboa, com suas luzes tremulosentes, parecia aprovar, o Tejo fluindo eterno como seu amor, inesperado, resiliente, para sempre. Anos se dobraram como páginas de um tomo antigo, e a vida de João e Miguel tornou-se uma narrativa tecida com fios de rotina e milagre. Pedro crescia como uma erva daninha vigorosa, aos 8 anos, um menino de cachos castanhos e curiosidade insaciável, devorando livros de João enquanto ajudava Miguel a podar vinhas em fins de semana no Douro. Rex, agora um patriarca canino com patas artríticas, supervisionava do sofá, sua coleira polida exibindo a placa restaurada como troféu de sobrevivência. A casa em Cascais pulsava com vida, paredes e quando risadas, cozinha cheirando a pastéis de nata queimados por experimentos de Pedro, varanda onde o mar contava segredos ao entardecer. Mas o crescimento traz sombras, e a primeira rachadura séria veio com a adolescência precoce de Pedro. Aos 10, ele trouxe para casa um desenho de 2 meninos se beijando, inspirado, confessou timidamente, em Os Pais. A escola, uma instituição progressista em Lisboa, elogiara a criatividade, mas um pai de colega enviou uma carta furiosa à direção: indoutrinação gay nas salas de aula. O incidente escalou para uma reunião tensa, onde João defendeu o direito à expressão com citações de direitos da criança da ONU, enquanto Miguel, contido mas furioso, ameaçava apoio legal via fundação. A mídia local farejou drama, republicando a história com manchetes sensacionalistas: família que era em conflito escolar, valores em xeque. Redes sociais dividiram-se novamente, trolls anónimos inundando as contas deles com ódio venenoso. Pedro, sensível como uma asa de borboleta, retraiu-se, recusando-se a ir à escola por dias, sussurrando medos de ser o estranho. João e Miguel tornaram vigília noturna, contando histórias de heróis que na história portuguesa, de rainhas lésbicas em cortes renascentistas a poetas andrógenos do século XX, sendo um escudo de normalidade em torno do filho. A resolução veio de um aliado improvável. A diretora da escola, uma mulher de meia-idade com passado ativista nos anos 70, organizou um workshop obrigatório para pais sobre diversidade. Miguel facilitou, compartilhando vulnerabilidades com uma honestidade que desarmava céticos. Meu filho não é uma agenda. É uma criança aprendendo a amar sem medo. Aos poucos, o veneno dissipou-se, e Pedro voltou com um novo amigo, um garoto de família mista, cujos pais se tornaram convivas em churrascos na praia. Paralelamente, a carreira de João floresceu, convites para palestras em festivais literários em Coimbra e Faro, onde ele explorava temas de identidade em obras de autores como José Saramago. Um romance semi-autobiográfico, Sombras do Tejo, tornou-se finalista do Prémio Camões,
cativando leitores com sua prosa lírica sobre amores que desafiam correntes sociais. Miguel, orgulhoso, viajou com ele para a cerimônia em Lisboa, Pedro no colo aplaudindo mais alto que todos. Mas o equilíbrio familiar foi testado por uma perda silenciosa. Rex, aos 12 anos, começou a fraquejar. Passeios encurtaram-se, o labrador preferindo cochilos à perseguição de bolas. Um dia chuvoso de novembro, após um colapso súbito, o veterinário confirmou o inevitável: câncer avançado. A notícia caiu como um raio, e quando o beco onde tudo começara. Pedro chorou abraçado ao cachorro, João engoliu soluços enquanto Miguel negociava tratamentos paliativos, voz embargada pela primeira vez em público. Os meses finais foram um testamento de graça. Rex recebeu um spa canino em casa, com banhos mornos e guloseimas especiais, Pedro lendo-lhe histórias de aventura onde cães eram reis. Quando o fim veio, em uma tarde solarenga na varanda, com o mar cantando uma canção de ninar, a família o cercou, mãos entrelaçadas, lágrimas fluindo livres. Obrigado por nos unir, sussurrou Miguel, enterrando o focinho no pelo macio. O enterro foi em um jardim memorial para pets em Sintra, uma placa simples: Rex, o laço inesperado, de 2013 a 2025. O luto os uniu mais, mas abriu espaço para novo começo: a adoção de Luna, uma labradora filhote de abrigo em Setúbal, resgatada de uma enchente. Pedro a escolheu, olhos brilhando com cura, e Luna, com energia caótica, trouxe caos alegre, mordendo móveis, perseguindo gaivotas na praia, lembrando-os de que a vida renovava-se em ciclos. Enquanto isso, a Fundação crescia, um centro comunitário em Lisboa, com oficinas de arte queer, aconselhamento psicológico e eventos de networking para jovens profissionais LGBTQ+. Tomás assumiu a presidência executiva, sua redenção completa em ações concretas, casando sua expertise legal com a visão dos irmãos. A mãe de Miguel, agora viúva após a morte pacífica do marido no verão, mudou-se para um apartamento próximo em Cascais, tornando-se avó ativa, ensinando Pedro receitas tradicionais enquanto compartilhava histórias de juventude, incluindo flertes reprimidos com uma prima distante. Uma reviravolta profissional veio para Miguel, uma oferta de fusão com uma vinícola espanhola, prometendo a expansão mas exigindo viagens frequentes. O conflito interno foi imediato: desejo delegado versus presença familiar. João, sábio nas artes da negociação, propôs um meio-termo, parceria remota, com foco em linhas sustentáveis. Mas a decisão pesou, culminando em uma noite de insônia onde Miguel confessou: eu temo virar o ausente, como meu pai foi para mim em questões de coração. Eles consultaram um coach de liderança queer, cujas sessões revelaram padrões herdados: a culpa do provedor versus o medo de abandono. Escolha presença sobre perfeição, aconselhou o terapeuta. Miguel declinou a fusão total, optando por colaboração, e o alívio foi palpável: fins de semana inteiros em família, sem laptops piscando. O ano novo trouxe uma surpresa alegre. Pedro, aos 11, anunciou interesse em teatro, inspirado por uma peça escolar sobre Romeu e Julieta, reimaginada como queer. João matriculou em aulas no Teatro Nacional Dona Maria II, onde o menino floresceu, canalizando emoções em papéis que ecoavam sua jornada. Uma apresentação familiar, Pedro como um mercúcio andrógeno, deixou todos em lágrimas, o palco iluminando não só o filho, mas a família que o nutria. Primavera os levou a um retiro em Monsaraz, aldeia alentejana de João, onde ele reconectou com raízes. Apresentando Miguel e Pedro aos tios distantes, agora mais abertos após anos de cartas persuasivas, o professor sentiu um fechamento: vocês são bem-vindos aqui, disse o tio mais velho, erguendo um copo de vinho caseiro. Luna, rolando em campos de flores silvestres, selou a aceitação com lambidas efusivas. Verão culminou em uma viagem à Madeira, ilhas vulcânicas onde levadas aquáticas simbolizavam renascimento. Caminhadas por levadas estreitas, Pedro tagarelando sobre sonhos de ator, João e Miguel trocando olhares cúmplices, amor maduro, temperado por tempo. Uma noite de fogos em Funchal, assistida de um barco, Pedro adormeceu no colo de João, e Miguel sussurrou: isso é o que Rex iniciou. Uma sinfonia. Outono trouxe o prémio Camões para João, uma vitória pessoal em um auditório lotado no convento de São Francisco. Seu discurso, dedicado à família encontrada, ecoou: literatura é ponte sobre abismos de preconceito. Que nossas histórias sejam faróis. Aplausos choveram, Pedro gritando papai, do balcão, Miguel beijando nos bastidores com orgulho feroz. O inverno fechou o ciclo com uma doação landmark. A Fundação comprou um antigo convento em Évora para um retiro queer, espaço de cura onde casais como eles poderiam recarregar. Inaugurada em uma cerimônia nevada, com Tomás discursando ao lado de ativistas internacionais, o lugar simbolizava legado vivo. Em noites quietas, com Luna roncando e Pedro sonhando, João e Miguel refletiam: de um resgate chuvoso a um império de amor, sua jornada provava que conexões inesperadas teciam os tecidos mais fortes.
Lisboa, guardiã eterna, sorria em segredo. A maturidade trouxe contornos suaves às bordas afiadas da vida, e aos 40 anos, João e Miguel navegavam meio-campo com graça adquirida. Pedro, agora um adolescente de 15 anos esguio e expressivo, estrelava em peças teatrais pelo país, sua arte um espelho de identidades fluídas, questionando gênero em monólogos que deixavam plateias pensativas. A casa em Cascais, expandida com um estúdio para ensaios, vibrava com diálogos shakespearianos e debates éticos à mesa de jantar. Luna, a labradora de meia-idade, assumira o manto de guardiã, suas patrulhas preguiçosas um lembrete constante de lealdade simples. Mas a calmaria foi interrompida por uma carta de Faro. Um festival literário convidava João para uma residência de 3 meses, focada em narrativas mediterrâneas quer. A oferta era tentadora, tempo para um novo manuscrito, imersão em lendas alentejanas, mas o conflito familiar era imediato. Miguel, atolado em negociações para uma rede de vinícolas sustentáveis, sentia o puxão da ausência. 3 meses sem você. Como no início, mas agora com Pedro precisando de nós. Pedro, surpreendentemente maduro, interveio. Vá, papai. Eu cuido do papai Miguel. E do estúdio de gravação que ele prometeu. A decisão foi um ato de confiança. João partiu para o sul, instalando-se em uma vila de pescadores onde o mar sussurrava segredos antigos. Cartas diárias, digitais agora, com fotos de pôres do sol, mantinham o laço, mas a distância amplificava ecos do passado. Miguel, sozinho com Pedro, mergulhava em trabalho, mas noites vazias evocavam dúvidas. Será que ainda sou suficiente para ele? Pedro, sábio além dos anos, respondia com abraços e playlist de fado moderno. Amor é como vinho, melhora com espaço para respirar. Em Faro, João encontrou inspiração em encontros casuais, um artista local pintando murais de amores proibidos em cavernas, uma avó contando sagas de marinheiros com amantes em portos distantes. Mas uma sombra surgiu. Rui, o ex, agora divorciado e vivendo como mentor em uma ONG quer no Algarve, reapareceu em um evento de networking. Conversa amigável evoluiu para confissões profundas, Rui admitindo terapia para processar arrependimentos. Você me mostrou o que perdi. Obrigado por viver autenticamente. João sentiu compaixão, mas limites firmes. Uma ligação para Miguel selou a noite. Foi closure, não reabertura. A volta de João foi uma reunião de fogos. Pedro dirigindo o carro, com licença provisória, Luna latindo histericamente, Miguel esperando na porta com um banquete de mariscos. Saudade é o combustível do amor, murmurou João, beijos reavivando chamas. O manuscrito solista, Ondas Esquecidas, tornou-se seu trabalho mais pessoal, explorando separações como portais para a profundidade. Enquanto isso, a Fundação enfrentava a expansão turbulenta, um escândalo com um parceiro corporativo acusado de greenwashing, manchando a reputação. Tomás, na linha de frente, lidou com auditorias e mídia hostil, mas o stress culminou em um colapso, hospitalizado por exaustão, revelando burnout e uma crise de identidade persistente. Miguel voou para Lisboa, dividindo-se entre família e legado, enquanto João assumia aulas remotas para apoiar Pedro em exames finais. A recuperação de Tomás foi um catalisador. Ele saiu do armário publicamente em um post no Instagram, posando com marido de longa data, um arquiteto que conhecera em viagens de negócios. A família reagiu com abraços coletivos, a mãe organizando um jantar de celebração onde brindes fluíram como o Douro. Melhor tarde do que nunca, disse ela, olhos úmidos. Pedro, inspirado, escreveu um monólogo sobre Irmãos Escondidos, performando-o em um festival teen que ganhou prémios nacionais. Verão trouxe uma aventura familiar, uma road trip pelo interior, de Trás-os-Montes a Ribatejo, acampando em vinhedos e vilas medievais. Histórias ao redor de fogueiras, João recitando poesia, Miguel ensinando sobre solos, Pedro ensinando cenas improvisadas, teciam laços mais fortes. Luna, no banco de trás, babava em mapas, um GPS canino inigualável. Uma parada em uma rumaria local testou limites, olhares curiosos para a família não tradicional, mas Pedro confrontou um idoso murmurando com cortesia feroz: somos todos filhos de Deus aqui, vovô. Outono viu o lançamento de Ondas Esquecidas, best-seller que levou João a uma turnê europeia, Berlim, Paris, Madrid, onde ele compartilhava palcos com autores que eram internacionais. Miguel e Pedro o acompanharam em etapas, transformando viagens em lições, o muro de Berlim como metáfora de barreiras derrubadas, o Sena como veia de amores eternos. Em Madrid, durante uma parada em um bar de flamenco, Miguel surpreendeu João com votos renovados, anéis de platina gravados com inesperado, eterno. Inverno trouxe gravidez verdadeira, não biológica, mas a adoção de Sofia, uma menina de 7 anos de um abrigo em Beja, órfã de pais migrantes. O processo, mais suave que o de Pedro graças à reputação da família, envolveu visitas cautelosas onde Sofia, tímida com tranças pretas, desenhava cachorros voadores. Sua chegada foi um furacão gentil, noites de histórias bilíngues,
português e crioulo, Luna adotando-a como mana mais nova. Pedro, irmão protetor, ensinava truques teatrais, transformando medos em performances. A dinâmica familiar evoluiu, brigas sobre horários de tela, risadas em cozinhas bagunçadas, terapias familiares para integrar Sofia. Miguel, agora pai de 2, canalizava energia em um livro infantil sobre famílias diversas, ilustrado por Pedro. João, mentor literário, guiava Sofia em diários, desenterrando sua voz. Uma crise veio com saúde, João diagnosticado com hipertireoidismo, fadiga crónica que o forçava a pausar turnês. Miguel assumiu cuidados, cozinhando refeições balanceadas e agendando yoga à beira-mar. Você me carregou, agora eu carrego você, disse ele, massagens suaves aliviando tensões. A recuperação foi lenta, mas fortaleceu a empatia, Pedro e Sofia criando dias de Papai João, com desenhos e canções. Primavera celebrou com o casamento de Tomás, uma cerimônia vibrante em um vinhedo do Douro, com João como padrinho e Pedro como mestre de cerimonias mirim. Brindes fluíram, fado misturando-se a eletrónica que era, um fusion de passado e futuro. Verão os levou à Grécia para férias, ilhas cicládicas onde mitos de amor proibido ecoavam suas histórias. Nado em águas turquesas, Pedro e Sofia construindo templos de areia, João e Miguel renovando votos sob oliveiras antigas. De Lisboa ao Egeu, Rio Miguel, nosso amor viaja. Outono trouxe prêmios para Pedro, uma bolsa para a Escola de Artes Dramáticas em Londres, decisão que partiu corações mas inflamou sonhos. Lágrimas no aeroporto, promessas de visitas, o ninho esvaziando-se com graça agridoce. Inverno fechou com a inauguração do Convento Retiro, agora um farol para centenas. Em uma noite estrelada, família reunida, João ergueu um brinde, a laços inesperados, que eles nos guiem sempre. Sua jornada, um épico em andamento, provava, amor não era destino fixo, mas dança eterna com o inesperado. Décadas dobraram-se como velas ao vento, e aos 55 anos, João e Miguel olhavam para trás com olhos que viam não rugas, mas mapas de batalhas vencidas. Pedro, agora um ator de 30 anos aclamado, dividia tempo entre palcos em Lisboa e sets em séries europeias, trazendo para casa troféus e namorados efêmeros que se tornavam família adotiva. Sofia, designer gráfica de 25, ilustrava capas para livros de João, seu estúdio em Cascais um hub de criatividade onde Luna I, neta canina de Luna original, perseguia lasers sem tapetes persas. A casa, agora um labirinto de memórias, ecoava com netos ocasionais, filhos de Pedro correndo, netinhos de Sofia pintando paredes. Miguel, semi-aposentado, supervisionava a rede de vinícolas com toques leves, focando em projetos filantrópicos, bolsas para artistas que eram no Alentejo, retiros no convento que ele e João haviam visionado. Saúde os testava, artrose para Miguel, que o forçava a pausas em caminhadas, e João gerenciando diabetes com a disciplina de um poeta. Mas esses eram hinos menores em uma sinfonia maior. Uma reviravolta veio com o aniversário de 20 anos do resgate de Rex, uma retrospectiva na TV portuguesa, documentário dirigido por Pedro que entrelaçava entrevistas familiares com animações de Sofia. De Cão a Cupido viralizou, inspirando spin-off F-off, casais se conectando via abrigos animais, uma campanha nacional contra abandono. A família revivia memórias, o beco chuvoso, o primeiro café, brigas e beijos que forjaram aço emocional. Mas o passado sussurrou de volta, uma carta de um advogado em Porto, contestando a herança original de Miguel por comportamento imoral, uma cláusula obscura ativada por parentes distantes invejosos. O litígio arrastou-se em tribunais, estresse revivendo fantasmas de escândalos passados. Tomás, agora um aliado feroz, representou-os pro bono, argumentando em audiências que amor não anula legado, enriquece. Vitória veio, mas o custo emocional foi alto, noites de insônia onde Miguel questionava, valeu expor tudo. João, com sabedoria envelhecida, respondia com mãos calejadas entrelaçadas, cada cicatriz é uma história contada. Sem elas, seríamos páginas em branco. Eles canalizaram a raiva em um fundo legal para famílias LGBTQ+, em disputas patrimoniais, transformando veneno em vacina coletiva. Pedro Carreira decolou com um papel em um filme sobre a Revolução dos Cravos, retratando um ativista gay fictício inspirado em histórias reais. Filmagens em Lisboa trouxeram a família para sets, Sofia desenhando storyboards, netos fascinados por câmaras. Uma cena pivotal, um beijo sob fogo cruzado, e com o casamento deles, lágrimas fluindo nos bastidores. Sofia anunciou gravidez em uma ceia de Páscoa, o primeiro neto biológico, um ciclo completo. A avó, mãe de Miguel, agora nonagenária mas afiada, tricotava roupinhas, sussurrando bênçãos em dialeto minhoto. O nascimento, em um hospital com vista para o Tejo, foi um batismo de alegria, João segurando o bebê, Miguel cantando fado de ninar, Pedro filmando para a posteridade.
Verão os reuniu em uma vila no Douro para uma reunião de raízes, vinhedos onde Miguel plantara a videira anos antes, agora uma parreira carregada. Colheita manual, cestas transbordando uvas, risadas misturando-se ao canto de cigarras. Pedro revelou planos de casamento com seu parceiro estável, um diretor de teatro, convidando todos para uma cerimônia íntima em Alfama. Outono trouxe o Prémio Nobel de Literatura para João, uma honra surreal, conferida por sua exploração inovadora de identidades em contextos pós-coloniais. A cerimônia em Estocolmo foi um conto de fadas, discursos em sueco e português, Pedro apresentando, Sofia projetando visuais. No banquete, João dedicou, aos laços que o destino tece, de becos a banquetes, de cães a destinos. Inverno celebrou o casamento de Pedro, ruas de Alfama engalanadas com lanternas, fado ao vivo, Rex homenageado em um altar de flores. Votos trocados sob chuva fina, família dançando até amanhecer, um ciclo de amor perpetuado. Anos posteriores foram de colheita abundante, netos crescendo com histórias de avos corajosos, a fundação expandindo para Espanha e Marrocos, Tomás aposentado mas mentorando. Miguel e João, grisalhos e graciosos, viajavam devagar, Sicília para mitos, Islândia para auroras, sempre com uma garrafa de Porto na mala. Em uma tarde final de outono, sentados na varanda de Cascais, com o mar eterno à frente e luna ia aos pés, João pegou a mão de Miguel. De um gemido no beco a isso. Quem diria? Miguel sorriu, olhos ainda verdes penetrantes. O destino, amor. O Rex, o grande arquiteto. O sol se pôs em chamas alaranjadas, pintando o Tejo de ouro, e em Lisboa, cidade de amores inesperados, sua história ecoava, um testamento de que, contra todas as ODS, o coração encontra seu par, e o mundo, aos poucos, aprende a aplaudir.